Saudações, alimento espiritual. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono de Israel. Ao assumir o reinado, o povo de Israel procurou alívio para o pesado fardo de trabalho e impostos que Salomão havia imposto, esperando que Roboão, como novo rei, fosse mais flexível e atencioso às suas necessidades. O jovem rei então buscou conselhos de suas fontes distintas, os anciãos que haviam servido ao seu pai e aos jovens que cresceram com ele e compartilhavam sua visão mais imediata. Os anciãos tinham mais experiência e sabedoria acumulada ao longo dos anos. Aconselharam Roboão a ser generoso e a aliviar o peso sobre o povo. Eles argumentaram que, ao tratar o povo com respeito e bondade, Roboão conquistaria a lealdade deles para sempre. Já os jovens mais impulsivos e focados em afirmar sua autoridade recomendaram que Roboão fosse ainda mais severo, aumentando os impostos e as exigências sobre o povo. Eles sugeriram que, ao demonstrar uma postura rígida, o rei garantiria sua posição de poder. Roboão, contudo, seguiu o conselho dos jovens, ignorando a sabedoria dos anciãos. Essa decisão precipitada resultou em uma grave divisão no reino. 10 das 12 tribos de Israel se rebelaram e proclamaram Jeroboão como rei, formando o reino de Israel do norte, enquanto apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis a Roboão, formando o reino de Judá e do sul. Essa divisão trouxe consequências duradouras para Israel, causando um enfraquecimento político e espiritual, pois os dois reinos nunca mais se uniram sob uma única liderança. O fracasso de Roboão em ouvir o conselho sábio dos anciãos em favor de uma decisão impetuosa e autoritária levou a um cisma profundo e a um período de instabilidade. Lições espirituais a serem aprendidas. 1. A importância da sabedoria na liderança. Roboão teve a oportunidade de ouvir conselho de pessoas experientes, mas ao desconsiderar sua sabedoria, ele tomou uma decisão que resultou em divisão e conflito. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Líderes, sejam eclesiásticos ou de qualquer esfera, devem buscar a sabedoria de Deus e o conselho de pessoas maduras em Cristo, especialmente quando enfrentam decisões difíceis. Necessidade de humildade e ouvir diferentes perspectivas. Roboão, ao dar ouvidos apenas aos seus amigos mais jovens, ignorou o valor da experiência e da visão equilibrada dos anciãos. Um líder sábio não se deixa levar apenas pela opinião de pessoas próximas ou de quem compartilha sua visão, mas busca discernir a verdade através da multiplicidade de conselhos e principalmente da direção divina. Consequências das decisões impulsivas. Roboão tomou uma decisão rápida, sem considerar plenamente as implicações de suas ações. Isso demonstra que, em momentos de liderança, é essencial não agir com pressa ou por orgulho, mas buscar o discernimento de Deus. A resposta suave desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Cada escolha pode ter repercussões duradouras, tanto pessoais quanto comunitárias. 4. A divisão causada pela falta de unidade e sabedoria. A divisão do reino de Israel ilustra como a falta de sabedoria e orgulho podem destruir a unidade do povo de Deus. Quando um líder opta por agir sem considerar a vontade de Deus ou dos interesses do povo, ele pode causar danos irreparáveis à unidade da igreja ou da comunidade. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmos 133:1. 5. A necessidade de confiar em Deus, não em nossa própria força. Ao tomar sua decisão com base em conselhos humanos sem recorrer a Deus em oração, Roboão esqueceu de que sua autoridade como rei vinha de Deus e que era ele quem deveria dirigir suas escolhas. Para qualquer líder cristão, a confiança plena em Deus é fundamental, pois não é o que sai de nós, mas é o que coloca nosso coração, mas é o que Deus coloca no nosso coração que guia nossas ações de maneira verdadeira. Provérbios 3:5-6.
6. O risco de cercar de conselheiros que reforçam nossas ideias preconcebidas. Ao escolher seguir o conselho dos jovens, Roboão cedeu à pressão de manter sua autoridade e agradar aos seus próprios desejos. Em vez de buscar o bem-estar do povo, isso nos ensina que, como líderes, não devemos nos cercar apenas de pessoas que nos dizem o que queremos ouvir, mas de conselheiros que de facto buscam a sabedoria de Deus e o bem comum. Em suma, o erro de Roboão serve como um alerta para líderes de todas as gerações. A sabedoria bíblica, a humildade para ouvir conselhos justos e a busca constante pela vontade de Deus são elementos essenciais para uma liderança que promova unidade e abençoe o povo de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.